Meus queridos amigos, a passagem da Palavra de Deus para a qual eu gostaria de chamar a sua atenção está na primeira carta de Paulo a Timóteo. Eu abro no capítulo de número 6, lerei o versículo de número 6. Abra comigo em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo de número 6. No Novo Testamento, penso que quase todos têm uma cópia. Eu sinto que há algumas sobrando aqui na frente, mas gostaria que todos tivessem uma cópia da Palavra de Deus, porque iremos manuseá-la bastante nesta manhã. 1 Timóteo, capítulo 6, estas palavras de Paulo pelo Espírito. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Mais uma vez o versículo 6 será o nosso destaque. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Bem, isso é a respeito de uma virtude rara em nossos dias. Mas uma virtude, é claro, preciosa aos olhos de Deus. É uma graça subordinada a outras. Por muitas pessoas, uma graça negligenciada, uma graça subvalorizada, assim por dizer. Eu estou falando do contentamento. Ouça essas palavras novamente. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Bem, o nosso tema nesta tarde é este: contentamento, queridos amigos. Contentamento é uma virtude do caráter cristão. Contentamento é um daqueles frutos do Espírito a serem desenvolvidos no crente. Eu penso que é um tema muito raro em nossos dias, em muitos púlpitos. Não é raro ouvirmos sobre contentamento hoje em dia. Deixe-me trazer uma definição humana, cultural, sobre o que é contentamento. Eu tirei do dicionário de Cambridge, que diz assim: contentamento, marque isso. Contentamento com frequência é aquela felicidade e satisfação porque você tem tudo o que precisa. Essa é uma definição de um dicionário. E essa é a definição típica, não é? Do mundo, da nossa sociedade que não conhece a Deus. Com frequência é aquela felicidade e satisfação porque você tem tudo o que precisa. Mas a definição bíblica de contentamento é muito diferente dessa. Eu gostaria de abrir agora em 3 textos da Palavra de Deus que estabelecem o que é o contentamento bíblico. O primeiro deles está em Abacuque, no capítulo 3, no versículo de número 17 ao versículo de número 19. Na sua cópia, página 1005, Abacuque, capítulo 3, versículo 17 ao versículo 19. Você se recorda um estudo anterior que nós mencionamos que a maneira correta de entender um termo na Palavra de Deus, um conceito, uma doutrina, é comparar as Escrituras e buscar onde esse termo aparece. A definição do dicionário é uma definição humana, transitória, que muda conforme o tempo passa. Mas veja o que a Palavra de Deus diz, e aqui nós destacamos contentamento. Capítulo 3, a partir do versículo 17, diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, isto é, está no presente, ela não está florescendo, não há flores ali, não há frutos, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Para o cantor moro sobre os meus instrumentos de corda. Você percebe o contraste? A definição humana, cultural de dicionário de contentamento é esta, marque. Com frequência é aquela felicidade e satisfação porque você tem tudo o que precisa. O que nós acabamos de ler aqui em Abacuque é o contrário. Um contentamento diferente, não é? Porque ainda que a figueira não floresça, não há fruto da vide, ela decepciona o seu produto, a oliveira, os campos não produzem mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, nos currais não há gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Você percebe a diferença? Esse é um contentamento quando não há nada. Bem diferente da definição do mundo, não é verdade? Abra agora em Hebreus, no Novo Testamento, no capítulo 13. Eu leio o versículo de número 5. Hebreus capítulo 13, versículo 5, página 1318, estas palavras: sejam os vossos costumes sem avareza,
contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Contentando-vos com o que tendes. Agora em Filipenses, por último, capítulo 4, versículo 11 ao versículo de número 12. Filipenses, capítulo 4, versículo 11 ao versículo de número 12. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Bem, você percebe de cara, não é? A diferença, o contraste entre essas duas definições. A definição do mundo é: contentamento é um estado de alegria, felicidade, satisfação, porque você tem aquilo que você precisa, tudo que você precisa. A palavra de Deus é: contentamento é independente do ter ou não, das circunstâncias materiais em nossa volta. É abismal a diferença, é exatamente o oposto do mundo. É por isso, queridos amigos, que não há contentamento real, contínuo, permanente no mundo. E é por isso que não há contentamento no coração de muitos crentes quando nós adotamos definições humanas sobre o que é ser contente, o que é estar contente. Contentamento cristão significa que o meu contentamento independe das circunstâncias em minha volta. Essa é a primeira coisa a ser marcada, a ser guardada. E nós queremos compreender como isso opera e como alcançar isso. Estar contente com a vontade de Deus em todos os aspectos da providência divina. Sempre que usar o termo providência, se refere, como no mundo se diz, à nossa sorte. O mundo é sorte, não é? Mas para os filhos de Deus, aquilo que Deus provê, aquilo que nos é enviado, sejam provações, sejam coisas boas, sejam desafios, sejam dificuldades. Contentamento é estar contente com a vontade de Deus, independente das circunstâncias que Ele nos envia. Assim, trata-se de uma questão daquilo que nós somos e não daquilo que nós temos. Contentamento é uma questão do que nós somos, é ser, e não uma referência ao ter. Nunca é o resultado, por exemplo, estar contente de uma decisão que nós tomamos, uma decisão da vontade diante de uma situação. Esse é o segundo aspecto do contentamento. Contentamento não é o resultado de eu tomar uma decisão. Eu vou estar contente nessa situação, independente do que aconteça. Não é uma decisão diante de um problema ou diante de uma circunstância, algo que nós materializamos, resolvemos, não é? Projetamos sobre, diante de uma situação. Contentamento não acontece assim. Contentamento é um estado de ser. É algo que está e permanece em nós, não é algo que surge no momento de uma dificuldade, no momento de uma circunstância qualquer que seja. Assim, contentamento também não é o resultado de um planejamento da vida que seja bem ordenado, bem pensado para cobrir as necessidades que virão em determinado momento da vida, em alguma questão econômica, em alguma questão de saúde. Eu tenho um bom planejamento e assim eu posso estar tranquilo e contente com as coisas que virão. Isso também não é contentamento bíblico. Algo que nós fazemos por onde para lidar com as reviravoltas da vida, não é? Seja física, material, saúde, econômica, o que quer que seja. Contentamento não é questão de uma postura, uma ação diante de uma situação, nem de um planejamento. Contentamento é uma questão de ser. É uma questão de o que nós somos, ou o que nós devemos ser. Queridos, esse é um tema importantíssimo. Eu não sei o que fazer para manter a atenção de todos. Eu sei que está muito quente e o ventilador está muito barulhento, mas todos conseguem me ouvir bem. Assim, belisque-se a si mesmo, mantenha-se atento, porque aqui nós temos uma pérola preciosa da palavra de Deus para nós. Há poucos minutos juntos aqui. Mas deixe-me voltar então, uma pequena recapitulação importante. Contentamento no mundo é esse estado de felicidade, de alegria, de paz que você tem quando você sabe que tudo o que você precisa, para tudo que você precisa, você tem provido. Esse é o contentamento no mundo. A palavra de Deus é independente das circunstâncias materiais. Segundo, contentamento não é uma ação, uma resolução que eu tomo diante de um problema
eu vou estar contente nessa dificuldade, eu não sei qual será o resultado, mas eu estarei contente. Eu tomo essa decisão. Não é o resultado de uma decisão. Também não é um planejamento que nós fazemos a longo prazo, e nós estamos contentes com o que nós provemos para o futuro. Mais uma vez, contentamento é um estado de ser contente, e não do ter ou do fazer. Em terceiro lugar, contentamento não é o resultado de uma série de ações. Por exemplo, eu não posso lhe dar 7 passos para o contentamento em um mês. Não é possível isso. Não é possível alcançar contentamento assim. Aqui estão as diretrizes, 7 passos, excite nisso, em um mês você terá contentamento. É simplesmente impossível. Porque é um estado de ser e não de alcançar por meio de uma estratégia. É por isso que nós não vemos contentamento no mundo. Se fosse tão fácil assim, nós viveríamos em sociedades contentes, não é? Materialmente, com as provisões ou com as vicissitudes da vida. Seria muito comum em nossos dias vermos pessoas contentes, e na igreja certamente não haveriam murmurações diante das dificuldades, todos seriam contentes, porque o pastor poderia trazer o número de exercícios, recapitular, nós exercitaríamos, logo nós alcançaríamos o contentamento cristão e seguiríamos em frente. Mas isso não é o que acontece, não é o que nós vemos. Bem, nós devemos descobrir então o contentamento cristão à maneira antiga. Como? Nós devemos aprendê-lo na palavra de Deus. É algo que se aprende sim. Mas eu quero explicar isso com calma para que não pareça contradição. Agora pense no contentamento da seguinte maneira. A fé que nos foi dada na conversão, se eu posso ilustrá-la, pense nela como uma coroa de ouro. Nos foi dada essa coroa. E nesta coroa, ela não possui nada senão um metal em ouro. Mas nos foi dado certos lugares nessa coroa, certos espaços onde nós devemos enriquecê-la com pedras preciosas. Pedro fala sobre unir a fé, várias virtudes, não é? Colocar nesta coroa diamantes, safiras e tantas outras pedras preciosas, da paciência, do domínio próprio, da gentileza, da mansidão. Pense no contentamento como uma pedra preciosa a ser colocada nessa coroa da fé. Não está lá ainda. Nós devemos colocar. O lugar está lá, mas nós não temos ela se nós não colocarmos ela ali. Se mantém essa imagem em mente. Nós devemos aprender, então, o contentamento. Isso é ensinado, é claro, na palavra de Deus. Nós somos instruídos. E se Deus nos diz algo e nos comanda algo, Ele também dá a graça. Ele nos capacita a realizar isso. Isso, é claro, faz parte desse nosso processo de transformação do nosso entendimento. Aprender o contentamento é parte do processo dito por Paulo lá em Romanos, da renovação do nosso entendimento. Abra comigo Romanos capítulo 12, versículo de 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, veja, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Assim, contentamento é parte desse processo de renovação da mente na palavra de Deus. Eu aprendo na palavra de Deus o contentamento, em outras palavras, ele se torna parte de mim. É o desenvolvimento de um traço da personalidade cristã, do caráter cristão. Essa é a ideia. Contentamento, ele é desenvolvido em nós. Bem, é paradoxal, não é? Porque, veja, contentamento não é necessariamente algo que nós fazemos em nós. Eu vou aprender, eu quero aprender, mas não é algo que eu realizo em mim mesmo. É Deus quem realiza isso em mim. É Ele quem forma o contentamento em mim, e isso se torna parte do meu ser. Mantenha isso em mente também, para nós não cairmos na armadilha de imaginar que nós podemos produzir o contentamento através de um planejamento, ou através de uma postura diante de uma situação, ou através de certos passos para o contentamento. Se puder ilustrar, somente uma árvore boa
produz frutos bons. Lá no quintal de minha casa tem uma mangueira, muito bonita, grande. No momento ela está carregada de mangas, mas quando você experimenta a manga, ela não tem um sabor bom, ela é aguada. Mas está tudo bem, está carregado de manga, as flores estão lá também crescendo, porque o problema é na árvore, o problema está na própria árvore. Somente árvores boas produzem bons frutos. A árvore boa produzirá contentamento. Assim, o aprendizado do contentamento se refere a uma ação de Deus em nosso caráter, em nosso ser, formando o contentamento em nós. Por quê? Porque, tristemente, copiando o mundo ou parte da nossa velha natureza, os frutos desta nova árvore se manifestam às vezes em murmuração, em descontentamento. Isso significa que a árvore, em certos aspectos, não está boa, ela não está produzindo. É uma questão de ser. O contentamento não está surgindo. Eu quero estar contente, mas por que eu não estou? Porque eu sou facilmente levado pela murmuração, pelo descontentamento material, a saúde, o lote que eu tenho na minha vida, as circunstâncias que sobrevêm. Não está alguma coisa errada na raiz, não é? No ser do crente. Porque, mais uma vez, nós não conseguimos por nós mesmos produzir este contentamento. É uma obra de Deus em nós. Enquanto nós aprendemos isso dele, isso é formado dentro de nós. Eu gostaria então de passar agora para a compreensão disso tudo. Bem, uma das razões por que você não ouve muito sobre contentamento na maioria das igrejas, no Brasil sobretudo, é porque a nossa sociedade é uma sociedade muito pragmática. Todos nós crescemos e aprendemos, somos treinados a pensar e agir de uma maneira pragmática, não é? Se esse método dá certo, é esse que eu quero. Estou estudando uma língua estrangeira, esse método não funciona, esse funciona para mim, ótimo. Isso é normal, isso é aceitável. E muitos outros aspectos da vida também. Assim, nós erramos ao pensar sobre contentamento de uma maneira pragmática. E isso não aparece nos púlpitos, porque muito do ensino hoje está ligado a uma ação pragmática também, mesmo espiritual. Faça isso e o resultado vai ser isso. Sim, há muito na palavra de Deus que é dessa maneira. Mas, queridos amigos, contentamento é uma pedra tão preciosa e ela precisa ser buscada com esforço. Contentamento é algo que precisa ser formado em nós, de outra maneira não estará lá. Uma outra razão porque contentamento é pouco ouvido nos púlpitos dos nossos dias é pela triste influência do evangelho da confissão positiva. O que é o evangelho da confissão positiva? É a teologia da prosperidade. Dê 10 para Deus e Ele vai te dar 10.000. Essa doutrina satânica. A ideia de que você deve estar sempre saudável, próspero, se não estiver é pecado ou é Satanás operando em você. Você nunca irá ouvir. Se você ouviu alguma vez, me informe, porque eu nunca vi uma pregação numa igreja da teologia da prosperidade sobre contentamento. Isso seria contraprodutivo, na verdade. Uma dessas grandes igrejas, como a Igreja Universal, Deus é Amor, e tantas outras que pregam abertamente riqueza, triunfalismo, eles não irão pregar sobre contentamento. Imagina um pastor desses pregando: fique contente, esteja contente com teu lote na vida. Quer comais, quer bebais, estejais contente, faça tudo para a glória de Cristo. Não busqueis, ambicioneis coisas elevadas, não busque a riqueza, a prosperidade. Todos esses textos você nunca irá ouvir sendo pregados em igreja da teologia da prosperidade. De alguma maneira isso meio que respinga, não é? No meio mais tradicional também, e pouco é falado sobre contentamento. Assim, queridos amigos, perceba a grandeza dessa virtude que é o contentamento. Mas deixa eu passar então para aquilo que nós queremos compreender. Abra comigo em Filipenses no capítulo 3, no versículo 10, e no capítulo 4, no versículo 13. Nós temos aqui as instruções de Paulo. Na verdade, ele está falando sobre o seu próprio ser, o seu próprio testemunho cristão, e ele menciona o contentamento. Filipenses capítulo 3, versículo número 10, começando por esse texto. Ele fala sobre Cristo. Marque aqui: para conhecê-lo, conhecer a Cristo, e o poder da sua ressurreição,
e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Agora veja o capítulo 4, versículo 13. Ele diz assim: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Volte ao versículo 10 do capítulo 3, para conhecê-lo, Cristo, e o poder da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Qual é o princípio aqui para o contentamento? É que contentamento, ele nasce, ele é formado somente em conhecer o Senhor Jesus Cristo. É isso que se destaca aqui. Porque nós conhecemos a Cristo e o seu poder, então nós podemos agora todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Assim, o contentamento cristão significa que o meu contentamento é independente das minhas circunstâncias, certo? E quando Paulo fala sobre o seu próprio contentamento aqui aos Filipenses, ele está usando um termo aqui, queridos amigos, que era muito utilizado nas escolas de filosofia da antiguidade. O vocabulário dele utilizado aqui, contentamento, significa autossuficiência. Curioso, não é? Mas como assim, Paulo? Autossuficiência? Bem, autossuficiência sim, no sentido de independência das circunstâncias. Ele disse que aprendeu a estar contente, tendo muito, tendo pouco, tendo nada, sofrendo, estando bem. Autossuficiência, independente das circunstâncias, é exatamente isso. Circunstâncias mutáveis. Agora, essa suficiência de Paulo, ela não está enraizada em si mesmo. Não está sustentada nele próprio. É a autossuficiência no sentido de independente das circunstâncias, mas não se baseia na autossuficiência humana, queridos irmãos. Se baseia na suficiência de Cristo. Ouça novamente, capítulo 4, versículo 13. Ele diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ele é autossuficiente das circunstâncias que o cercam, porque Cristo o faz assim. Ser a sua suficiência, então, está em Cristo. Ela é autossuficiência porque é independente das circunstâncias materiais, das provações que ele encontra. Assim, esse é o segredo da suficiência, ou melhor, do contentamento, perdão. O que ele quer dizer aqui, então? Que está a principal coisa a anotar e a marcar sobre o contentamento. Nós precisamos dessa união com o Senhor Jesus Cristo para que o contentamento brote em nossa vida. É muito bonito falar sobre união com Cristo, mas quando não há contentamento é porque não há uma união perfeita, digamos assim. É necessário uma união mais próxima em Cristo, que me fortalece, para ter nele a suficiência, para que em todas as circunstâncias eu tenha essa autossuficiência, eu tenha contentamento independente das circunstâncias. Queridos irmãos, esse é o segredo, essa é a lição, esse é o aprendizado. Contentamento é fruto de um relacionamento contínuo com o Senhor Jesus Cristo, de um andar sincero com o nosso Salvador. É um fruto. Se há essa unidade, um andar sincero, então a árvore produz o bom fruto do contentamento. Em outras palavras, o descontentamento material com as circunstâncias é uma falha em nossa comunhão real com o Senhor Jesus Cristo. Isso é muito sério para nós, porque como crentes, uma das coisas que mais nos constrangem, entristecem, é quando nós não conseguimos de fato seguir através das dificuldades, não é? Com contentamento, perdão. E nós falhamos, nós murmuramos, e nós não aguentamos a situação, e está difícil, e isso, aquilo, e vem os muitos porquês. Essa é a nossa dificuldade. Nós não temos buscado com singeleza de coração, com determinação, essa comunhão constante com o nosso Salvador, com o Senhor Jesus Cristo. Assim, na palavra de Deus, contentamento é este fruto de uma comunhão profunda, íntima, desenvolvida com o Senhor Jesus Cristo. Bem, usando o termo do apóstolo Paulo,
Contentamento, então, é algo que nós devemos aprender. Este é o cerne da questão. Nós aprendemos a ser contentes, não apenas a estar contentes, mas a sermos contentes. E para isso nós temos que nos matricular nessa escola divina do caráter. Bem, deixe-me dar algumas direções então mais práticas agora para a nossa percepção. Abra comigo no Salmo de número 131, porque aqui nós temos uma ilustração muito boa sobre a luta para o contentamento e a vitória que traz o contentamento. Salmo de número 131, Davi diz assim: Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes matérias, nem em coisas muito elevadas para mim. Certamente que me tenho portado e sossegado como uma criança desmamada de sua mãe. A minha alma está como uma criança desmamada. Espere, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Veja, Davi está dando uma descrição muito vívida aqui. Você já parou para considerar esse salmo? Ele está descrevendo aqui o que significou para ele tornar-se uma pessoa contente. Observe essa linguagem do contentamento. Senhor, os meus olhos, o meu coração não se levantaram. Eu não me exercito em grandes matérias, coisas muito elevadas para mim. Me tenho portado sossegado, contente, como uma criança desmamada de sua mãe. Ele está descrevendo o conflito, a luta que ele teve até esse contentamento ser formado dentro dele. E nós queremos, com todos os nossos recursos possíveis, adquirir isso. Adquirir o tesouro do contentamento, ou ter contentamento em nossa vida. Seguir pela jornada da vida com um contentamento dentro de nós, independente das circunstâncias. Aquela paz, aquela tranquilidade, aquela autossuficiência em Cristo, que independe das coisas virem bem ou virem más, ou como eu estou. Isso é algo maravilhoso, queridos amigos. Livros e livros e livros são escritos a respeito disso, livros de autoajuda. Filósofos já ponderaram sobre isso, até místicos, alquimistas já escreveram sobre isso. Encontrar, conseguir o contentamento, muito da filosofia religiosa budista está ligada a isso, está centrado nisso, chegar a um ponto de contentamento, independente das circunstâncias. Mas veja, está aqui para nós. Você não deseja isso em tua vida? Ser contente e conseguir passar pelas situações várias que lhe sobrecaem, firme em pé no Senhor, um senso de real satisfação, completude. Essa é uma dádiva de Deus. Aqui Davi está ilustrando a luta, o conflito que ele teve até alcançar pela graça de Deus esse contentamento. Bem, veja o exemplo dele. Ele relata uma experiência que todos nós temos, não é, como pais, com crianças pequenas, quando ela está sendo desmamada. Você sabe muito bem como isso é. A criança começa a receber alimentos sólidos. Veja o versículo 2: certamente que me tenho portado e sossegado como uma criança desmamada de sua mãe. Ele se porta sossegado como uma criança desmamada. Ele já passou o conflito do desmame. Há um conflito ali entre a mãe e o filho. Imagina a cena. Procure ouvir os sons da criança que quer o leite, mas a mãe está recusando o leite porque é o momento de desmamar essa criança. E lembre-se que na antiguidade em Israel a criança era desmamada de 3 para 4 anos de idade. Imagine o conflito de uma mãe com uma criança de 4 anos de idade para desmamar essa criança que toda a sua vida está acostumado com o alimento maternal e agora trazer comida sólida. A criança, ela quer o leite maternal, a mãe é seu conflito de passar o alimento sólido, a criança esperneando, é tudo que ela quer, e se eu não tiver isso eu não estou contente. Ele está trazendo esse exemplo aqui, mas ele diz: eu passei esse conflito e agora eu me coloco contente, me tenho portado e sossegado como criança desmamada de sua mãe. É muito difícil, não é, para a mãe lidar com o choro do seu filho. É muito difícil, eu já observei muitas vezes, mas só aprendi de primeira mão observando minha esposa, claro. E se eu pudesse ilustrar, talvez um outro exemplo: você quer ensinar seu filho a dormir sem você.
porque isso é necessário, é saudável para o pai e para a mãe, que vão poder descansar também a criança. E há algumas técnicas, alguns métodos que você começa a implementar desde cedo, não é? A criança passa o dia com a mãe, aquele período das 2 horas de alimentação está se delongando mais, e é o momento da criança chegar ao horário de dormir, o bebê, você colocá-lo para dormir, e ele dormir sozinho, você poder ir descansar, e a criança também. Mas isso é muito difícil, porque na primeira vez que você tenta fazer isso, você põe o bebê lá, de passos leves, fecha a porta, o bebê começa aquele berro. Imagina o coração da mãe deixando aquela criança ouvindo os berros. É difícil, né? Só a mãe sabe disso. Não, o pai também sabe. Sobretudo quando tem que criar o filho, a filha sozinho. Há um conflito ali da criança e da mãe. Davi passou por esse conflito, ele se coloca como essa criança que passou por isso aí. E agora ele está sossegado. É muito melhor para a criança depois, vai conseguir dormir sozinho, não vai ficar ali com a mãe até 3 da manhã, se mexer um pouquinho a mãe foi embora. Bom, há opiniões diferenciadas a respeito disso, mas é apenas um exemplo. O exemplo de Davi aqui é sobre o desmame, que é algo que deve acontecer naturalmente. Mas veja, o que foi essa briga de Davi? Uma briga por algo que ele desejava ter e sem aquilo ele não estava contente, mas de maneira alguma. E aqui ele está sugerindo que haviam 2 coisas que precisavam ser acalmadas na sua vida. Ele diz: Senhor, o meu coração não é orgulhoso, nem os meus olhos altivos. Ele não está dizendo que ter ambições seja necessariamente mal, alguma coisa má. Claro, ele havia sido separado por Samuel para o trono, ele tinha essa ambição que Deus havia lhe prometido. Mas veja, ele tinha uma ambição maior do que essa. Sua ambição era confiar, depender de fato, de coração, de Deus, independente das circunstâncias, e esperar no Senhor o tempo que ele determinou para ele subir ao trono. Agora, ele certamente se lembrava o tempo todo das ocasiões em que ele podia tomar o trono, tomar a coroa. Você se recorda quando ele estava escondido, de Saul, naquela caverna com seus soldados, e Saul e os soldados entram ali, está em 1 Samuel, capítulo 24, e os homens estavam escondidos, e eles silenciosamente pegam a espada de Saul. Eles podem ter matado Saul, seus inimigos todos ali, e tomado posse do trono. O povo já estava a favor de Davi, já o queriam como rei. Você também se recorda, né, como eles entraram na tenda de Saul, o encontraram dormindo e cortaram um pedaço da capa de Saul. Eles poderiam ter aniquilado Saul ali e tomado o trono. Seus soldados estavam com Davi, o povo estava com Davi, mas ele não fez isso, nada disso. Ele se contentou em viver de acordo com a palavra de Deus, que havia lhe sido dito que ele seria rei de Israel, e esperar pacientemente pelo tempo de Deus. Queridos, o contentamento cristão é isso. Ele é fruto de uma ambição muito maior. O contentamento cristão é o fruto de uma ambição muito, muito maior. Pertencer ao Senhor, estar totalmente à disposição do Senhor Jesus Cristo, no lugar em que Ele indica, na hora em que Ele indica, da forma em que Ele escolhe e com a provisão material que Ele nos der. Essa é uma ambição maior. Está inteiramente à disposição do Senhor, no lugar em que Ele indica, da forma que Ele determina e com a provisão, a medida de provisão que Ele nos dá. Ele tinha uma ambição maior, permanecer e servir a Cristo, do que aquela ambição que ele tinha pelo reinado que lhe fora prometido. E esse é o contentamento cristão. Ele estava contente com uma ambição motivadora. Pense em Paulo agora, lá em Filipenses capítulo 3, versículo de número 10. Foi o nosso segundo texto. Você se recorda o que Paulo diz? Em Filipenses capítulo 3, versículo 10. Ele diz que ele desejava conhecer a Cristo, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Essa era uma ambição maior em Paulo, muito maior, muito maior. Assim, não é por acaso que quando nós fazemos no Senhor Jesus Cristo o seu reino a nossa maior ambição na vida,
Então, naquele momento, queridos, nós descobrimos que o Senhor se tornou suficiente para nós na vida. Você percebeu o raciocínio? Quando Cristo se torna suficiente para nós, estar disponível para Ele, no lugar em que Ele determinou, com a provisão que Ele deu, sobre as dificuldades e provações que Ele determinou. Então nós descobrimos o verdadeiro contentamento, ele se forma em nós. Eu agora estou contente com Cristo, pertencer a Ele, para conhecê-lo, conhecer o poder da sua ressurreição e a comunicação, compartilhar a sua aflição, sendo feito conforme a sua morte. Quando nós fazemos do Senhor Jesus, nesta jornada, a nossa ambição, então, queridos irmãos, é quando Ele se torna suficiente para nós. Trabalho, sim, formação acadêmica, carreira, futuro, cuidado dos pais, dos filhos, são coisas necessárias. Mas quanta falta de contentamento nós temos, né, ao longo destas coisas. Mas veja, observe o exemplo do apóstolo Paulo e de Davi. Você torna Cristo suficiente, conhecê-lo, uma ambição de conhecer mais. Quem é esse Senhor da glória? Quem é esse Salvador que veio ao mundo e se tornou um homem? Eu descubro que Ele é o Criador do universo. Eu descubro de repente, no meu estado de pensamento, que pelo seu eterno Espírito, Ele está exatamente neste lugar agora. Eu conheço mais como meu Senhor. Ele me guardará, Ele me guiará. Eu tenho uma ambição profunda de conhecer mais a Cristo. De repente, Cristo se torna suficiente. Então, o contentamento nasce dentro de nós. Paulo diz que aprendeu em todas as coisas a estar contente. Fartura, dificuldade, problemas que demoram para ser resolvidos ou rapidamente são resolvidos. O que foi? Não foi que ele aprendeu isso? Ele é superior aos seres humanos? Ele é um santo diferenciado? Não. Essa foi a ambição dele, conhecer a Cristo, o seu poder, compartilhar o seu vitupério. E foi aí que ele se tornou autossuficiente das circunstâncias externas. A ambição de conhecer a Cristo gerou contentamento em sua vida. Bem, Davi diz lá no Salmo 131, Senhor, eu não estou atrás de grandeza, eu não estou atrás de coisas que sejam muito difíceis para mim. Assim, o contentamento é o fruto de uma mente que entende as suas limitações. O que eu quero dizer com isso? Eu posso exemplificar em primeira mão. Acho que uma das coisas mais difíceis para uma pessoa, um homem ou mulher maduro, que chega a uma determinada idade, é conhecer suas próprias limitações. E conhecendo-as, estar contente com elas. Sabe por quê? Porque nós temos certos resquícios da infância e adolescência que nós carregamos. Deixa-me não banalizar, mas generalizar. Poxa, eu sempre sonhei e quis ser um jogador de futebol. Eu já vi que eu não sou tão bom assim, que as circunstâncias não me levaram, eu não tenho essa capacidade. Eu sempre quis ser um grande músico, eu sempre quis ser um grande orador, eu sempre quis ser um grande isso, aquilo, mas isso permanece em mim ao longo da vida. E aí quando eu vejo outras pessoas alcançando aquilo, eu não consigo elogiar, não consigo ver a luz que há na pessoa, porque eu não estou contente que eu não tenho isso. Você percebe? Eu criei uma ambição em minha mente de ser alguma coisa, uma grande pessoa. Eu mantive isso em meu pensamento, mas as circunstâncias estão me dizendo que isso não é para mim. Que Deus não me deu estas habilidades, essas capacidades, essa inclinação. Ele me deu outras. E eu estou descontente porque eu formei uma ideia em minha mente daquilo que eu desejo ser, que eu deveria ser, e o tempo todo eu estou frustrado, porque eu não sou isso, ou eu não tenho isso, ou eu não alcancei isso, ou eu não vivo no lugar que eu determinei para mim mesmo que eu devo viver. Eu estou descontente ao longo da vida. Por quê? Porque, diferente de Davi, talvez você não tenha aprendido a entender as suas próprias limitações. Mas no momento, querida amiga, que você é realista consigo mesmo, honesto, encara esta dificuldade, esta limitação,
com honestidade, então você passa a estar contente com o que você tem, com o que você faz, com o que você é nessa vida. Aqui está então, Davi diz: Senhor, eu não me exercito com coisas grandiosas demais para mim. Eu não estou atrás de grandeza, nem de coisas que sejam muito difíceis para mim. Em terceiro lugar, o contentamento ele é testado pelas adversidades da vida. Claro, é a adversidade que revela o sabor do fruto dessa manga, não é? Qual é a minha reação na adversidade, no problema, na contrariedade da vida? O profundo descontentamento, ele se desemboca em amargura, e a amargura se desemboca em desconfiança de Deus, da circunstância, do cuidado de Deus. Se nós estamos assim, então o nosso teste e diagnóstico é que o contentamento não se formou em nós, não se enraizou em nós. Assim as provações testam o nosso contentamento. E Davi não se permitiu ficar preocupado com o que Deus não quis lhe dizer. Ele nem permitiu que a sua mente se concentrasse nas coisas que Deus não quis lhe explicar. E assim, queridos amigos, essas preocupações, elas sufocam o contentamento. Porque eu não entendo certas circunstâncias, porque Deus fez dessa maneira e não daquela maneira. Davi determinou-se a não estar habitando nisso. Pertence à sabedoria de Deus, ele disse: assim, Senhor, eu não elevo os meus pensamentos a coisas grandiosas que eu não posso encompassar e compreender. Eu aquieto a minha alma como um bebê desmamado. Isso é profunda confiança em Cristo. Isso é um andar sincero com o Senhor. Mas as preocupações, elas sufocam o contentamento. Bem, se eu insistir em saber exatamente o que Deus está fazendo em minhas circunstâncias, ou o que Ele planeja fazer comigo ou com minha família no futuro, e se eu exijo entender quais foram os caminhos de Deus na minha vida no passado, porque Ele agiu, ou permitiu, ou deixou, ou trouxe isso, aquilo, e eu permaneço habitando nisso, eu nunca poderei estar completamente satisfeito, contente, até que eu mesmo tenha me tornado igual a Deus e saiba todas as coisas. Assim, essas preocupações sufocam o verdadeiro contentamento. Quão lentos, né, nós somos em reconhecer nessas situações sutis, situações mentais, o eco da serpente lá no Jardim do Éden. Satanás disse a Adão e Eva: Eva, expresse o seu descontentamento com os caminhos de Deus. Eva, Adão, expresse que você está descontente com a maneira como Deus está tratando vocês e negando algo de vocês, que vocês não sabem o que está por trás desta fruta do conhecimento do bem e do mal. Esteja descontente com os caminhos de Deus, descontente com a soberania de Deus, com a palavra de Deus e a provisão de Deus na sua vida. Você percebe? Nós falamos muito sobre o pecado original como um pecado do orgulho, não é? Mas há muito mais do que orgulho ali, muito mais. Porque esse pecado incluiu descontentamento por parte de Adão e Eva. Assim, meus queridos irmãos, quando nós vemos as coisas sobre essa luz, então nós passamos a reconhecer quão ímpio é um espírito descontente diante de Deus. Quão ímpio, quão terrível, quão orgulhoso é o descontentamento. Bem, tem esses dois princípios em mente então. Se você guardar esses dois princípios, você não vai ser facilmente levado por esse redemoinho das dificuldades, dos testes, do descontentamento mundano. Primeiro, é necessário estudar essa lição do contentamento cristão. Resolva a questão das ambições que dá no coração. Você deve resolver isso. Você continua sonhando ainda ser uma grande estrela nesse mundo? Creio que é hora de resolver isso. Você ambiciona algo que é mais um romantismo ou uma cobiça errada, ser visto, etc. Resolva logo isso, querido amigo, você nunca terá contentamento. Você tem uma percepção de si mesmo que é fora da verdadeira realidade, você se vê mais maravilhoso do que de fato é necessário resolver isso. Tenho me importado, Senhor, como uma criança desmamada. Nós temos que nos desmamar de nós mesmos.
Quando nós fazemos isso, então nós nos tornamos pessoas contentes. Cristo é suficiente. Eu conheço a minha pequenez, minha fraqueza, eu sou assim mesmo. Mas veja, eu posso seguir em frente assim, porque Cristo me fortalece, eu posso todas as coisas, Ele é suficiente em minha vida. De repente é formado o contentamento. Essa é a razão por que Paulo conseguiu seguir em frente com tanta provação, com tanta contradição, dores físicas, desprezo. Aprendi a estar contente. Como? Para conhecê-lo, o poder da sua ressurreição, e compartilhar do seu sofrimento. Ele reconheceu a si mesmo. Quem sou eu? Nada. Então você se desmamou de si mesmo, Paulo? Sim, eu sou o que sou pela graça de Deus. Miserável homem que eu sou, pela graça de Deus. Será que nós somos superiores a esse apóstolo da graça de Deus? Nós não somos, nós nos fazemos muitas vezes superiores. Meus irmãos, há um tesouro de bênção aqui. Um imenso, gigantesco tesouro de bênção. Contentamento, aquilo que o mundo deseja. Eu preciso correr de tantas coisas e para tantas coisas, e estudar, e meditar, e fazer mantra, e meditação, e buscar todo tipo de auxílio para estar contente. Nós temos aqui, nos é dado o tesouro da graça de Deus para essa vida de santificação. Mas se marque estes princípios, resolva essas questões, faça de Cristo a sua real, principal preocupação, e assim você vai aproveitar, conhecer e desfrutar do privilégio de uma vida contente. Maravilhoso. Deixa-me resumir aqui. Uma joia preciosa do caráter cristão. Ela deve ser colocada na coroa da fé. Contentamento cristão. Uma coluna do caráter que deve ser formada, senão nós vamos chegar a continuar pela vida capengando, mancando. Contentamento não é felicidade, satisfação, porque você tem tudo o que precisa e tudo o que você queria está organizado daquele jeito que você ambicionava. Não. Mas contentamento cristão é independente das minhas circunstâncias. Significa estar contente com a vontade do Senhor em todos os aspectos da providência de Deus em nosso corpo, como nós somos fisicamente, em nosso intelecto, em nossas habilidades, na condição material em que nos encontramos. Estar contente com a vontade do Senhor, e saber, Senhor, Tu és soberano em todas as coisas. Eu prossigo crescendo na fé, nas virtudes da fé. Eu apazigo a minha alma como uma criança desmamada. Eu aprendi a desmamar de mim mesmo. E eu tenho comunhão com o Senhor Jesus em oração, em um andar sincero, em meu coração louvando, conversando com Ele com reverência e alegria. Estou satisfeito no Senhor, estou disponível para a obra do Senhor. Onde Ele me colocar, pelo tempo, pela provisão, de repente aquela graça que é uma força tão grande, ela se forma dentro de nós. Ela está ali, uma âncora, a âncora do contentamento. Ela nos foi dada, queridos irmãos, deve ser desenvolvida. Contentamento nunca é o resultado de uma decisão momentânea da vontade diante de uma circunstância da vida. E o princípio apostólico é este: somente conhecendo a Cristo nós podemos fazer todas as coisas. Também não se baseia na autossuficiência humana, mas na suficiência de Cristo. E aqui está o ponto principal para nós sobre contentamento. É o fruto, mais uma vez, de uma relação íntima com Cristo que é desenvolvida. Andar sincero com o Senhor. Fruto de uma íntima relação profunda, real com o Senhor Jesus Cristo. Nós descobrimos que Ele é suficiente, então nós experimentamos contentamento. É maravilhoso? Foi apenas conversa para boi dormir. Você gastaria 10 mil reais em um curso que te tornasse uma pessoa contente? Gastaria, não é? 100 mil te garantisse dessas para você? Autossuficiente das circunstâncias?
Você sabia que há duas escolas filosóficas gigantescas que continuam até hoje, que são baseadas na busca por isso? Sabe qual é o nome delas? Estoicismo, epicurismo. Está aqui, queridos amigos. Todos os tesouros em Cristo. Eu não sei como ilustrar mais. Você tem um carro, você gosta de carro? Sei lá, 1.0 básico, LT. Você deseja colocar aquele motorzão, aquele negócio de segurar, ar-condicionado, capacitá-lo, você está juntando dinheiro para isso, você gosta de carro, você quer ter aquilo no carro e sentir que ele é potente, que ele faz tudo. Você gasta um dinheiro, não é? Não estou dizendo que você vai fazer isso, estou exemplificando. Você deseja ter contentamento em tua vida, permanente em você, contínuo, amanhã no trabalho, em São Paulo, com o chefe, em casa, na vizinhança, está ali, residindo ali, operando ali em você. Você daria R$100.000 para adquirir isso? Sabia que há pessoas que já deram 50 milhões de dólares para conseguir isso? Imaginaram que conseguiram isso de um certo guru? Você sabia que indivíduos famosos no mundo deram toda a sua fortuna para alcançar esse estado de autossuficiência das coisas? Deixa eu mencionar um exemplo terrível, Elvis Presley. Estude a história dele. Saiu da igreja, começou a cantar no coral, voz bonita, começou a cantar ali, fazendo sucesso no violão, canta aqui, canta acolá. Falei ao pastor, eu devo seguir isso aqui, pastor? Não, meu irmão, não faça isso. Eu vou, pastor. No final da vida, rico, bilionário, o primeiro artista a ter um avião particular, avião de verdade, aquele imenso presidencial. Não é? Tomava remédio para dormir, para se acalmar, até o final da vida. Suava quando fazia seus shows, né, derretendo. Eu falei isso pelo passado, você se lembra, né? Eu era um fã. Um homem imundo, imoral, acabado, não conseguia lidar com a fome, aquela coisa e remédio. Até encontrar uma mulher, uma guru, e disse para ele, olha, eu posso lhe ajudar com isso. Depois a gente conversa a respeito. E ela ajudou. E ela ensinou para ele que essa era a missão dele no mundo, fazer as pessoas felizes por sua música. E ele ficou contente. Ele encontrou razão, propósito, significado. Mas onde ele está agora, se não na condenação eterna? Você daria tempos e anos estudando num lugar recluso para alcançar contentamento e andar pela vida suficiente em Cristo e estar contente na saúde ou na doença, no pouco, no muito, na dor? É algo de outro mundo, não é? Mas nos é dado, está em Cristo todas as riquezas. Querido irmão, entesoure isso. Eu não posso continuar dando mais exemplos. É maravilhoso, é grande. Crianças estão jogando seu videogame, espero que seja salutar. E você está fraco ali perdendo, não é? Não tem mais bala no gatilho. E lá dentro tem uma porção deciplicada, o que quer que seja. Você pega aquela moeda, de repente está cheio de arma. Você deseja isso, potencializar o teu poder. Estou tentando por todos os ângulos. Nos é dado, está na palavra. Não pode ser formado por nós. Vem de um relacionamento real com o Senhor. E você se torna suficiente nele, ou seja, ele em você. É suficiente pertencer a Cristo para mim. É suficiente ter sido salvo. É suficiente para mim nessa vida. Venha o que vier, para conhecê-lo, o seu poder, a sua ressurreição, compartilhar o seu vitupério, sofrimentos, pregando o seu evangelho, está disponível para ele. É suficiente. O que vier é manutenção do corpo. O que vier, contentamento. Cristão é contentamento em Cristo. O Senhor nos ajude e nos dê esse contentamento, conforme nós o buscamos.